nós, na revisão, estamos fazendo essa parceria com alguns professores, né? Na revisão do Diego, nosso professor, não é? Professor padrão classe A de matemática, né? O nosso professor titular aí de matemática, olha aí, né? Gente boa. Na revisão dele, eu posso vir dar uma questão, porque é aquela coisa, né? A revisão, se você notar, não é só para os alunos que estão na sala, é para os alunos online, não é? E se você tiver uma ideia, a cada dia o VIPCURS Online aumenta o número de visitas ao site, não é? Ontem passou de 3.000 alunos, num dia só. Imagina uma sala com 3.000 pessoas, não é verdade? É gente demais, né? Uma revisão dessa aqui, quem vai fazer concurso da Polícia Federal em todo o Brasil, sai comprando, né? Chega e-mail do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, perguntando, né? Olha, eu vi na sua revisão isso aqui, e por que que deu errado, não é verdade? E aí, eu fiz questão de chamar o professor Diego, que ele vai fazer uma questão para vocês, e até mesmo para o amigo online de casa, porque, para que vocês saibam, o curso de raciocínio lógico do professor Diego, que está disponível no online, se você quiser entrar, pode ir lá. Eu vou, no final da aula e no começo da aula de Sucupira, eu vou falar para vocês, que vocês vão ver que é mais barato do que o presencial e muito, não é verdade, o online. E você vai ver, essa filmagem que está sendo aqui é toda em HD, em alta definição, e todo esse material que você recebe é que nem os demais cursos online. Quem fez curso online sabe, você vê a aula e baixa o material. O que eu ia falar, o curso do Diego está entre os mais vendidos do online e do VIP. Entre os mais vendidos, né? Totalmente interativo, né, Diego? O curso lá, totalmente na lousa interativa. Você vai ver que é uma qualidade tremenda, que nós temos um estúdio online. Não é só nessa sala, não. No VIP Leste tem um estúdio totalmente montado só para o online, todo em HD também, tá certo? Com iluminações profissionais, e lá está totalmente interativo. Então, eu vou pedir para o meu amigo Diego explorar essa questão, que serve para todos vocês aí, não é? Mas só que ele vai fazer uma questão mais voltada para o pessoal da Polícia Federal, já que na aula do Sucupira vai entrar o Agenor, mas o Agenor, lembrando que o professor de conhecimento bancário, o Agenor, como ele não queria só falar de conhecimento bancário para o pessoal da Polícia Federal não ficar meio voando, ele vai trazer uma questão, se você ver no seu material, de direitos políticos, né? Que cai tanto para a Caixa como para a PF, tá ok? Então, ele vai fazer uma questão. Então, eu vou passar bem aqui para o meu amigo Diego, ele vai responder essa questão, tá certo? E já passando aí para os colegas do online, viu, Diego, que compraram seu curso e que vão comprar, né? Mais pessoas vão comprar esse teu curso aí, né, do online, passar para você, e você vai resolver essa questão, e na término da questão nós voltamos aqui para prosseguir com a revisão, né? Bom dia, pessoal, tudo bem? O Felipe está ganhando por fora. Eu estou sabendo, viu? Ô, propaganda nada, meu amigo. Rapaz, você está ganhando um extra aí, viu? Vamos dividir esse negócio. É, né? Então, vamos lá. Então, bem, pessoal, como o Felipe já falou, sou o professor Diego. Aqui quem está presente, a maioria me conhece, que eu trabalho há vários anos aqui no VIP, trabalho na parte de raciocínio lógico, matemática financeira, matemática básica, estatística e tudo que engloba a matemática, né? Então, eu fui convidado para fazer só uma questão, tá certo? Não para falar de uma revisão toda, uma questão só para divulgar, mas que sirva para o seu concurso, tá bom? Então, nós iremos fazer essa questão e na próxima revisão a gente estará presente com 2 aulas seguidas, tá bom? Para resolver mais assuntos com mais questões, tá bom? Então, se você olhar para o material, procure onde fala aí sobre a questão para a divulgação das turmas do online, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro diz assim, uma questão da CESP 2010. Saul e Fred poderão ser contratados por uma empresa. A probabilidade de Fred não ser contratado é igual a 0,75. A probabilidade de Saul ser contratado é de 0,5. E a probabilidade de os dois serem contratados é igual a 0,2. Certo?
Nesse caso, é correto afirmar que a probabilidade de... Aí nós não iremos ler as alternativas agora. Primeiro, olha, numa prova de matemática, o que é que você tem que visualizar de cara? Professor, qual a diferença entre raciocínio lógico, matemática, matemática básica, matemática financeira? Praticamente nenhum. Os novos concursos agora trazem o nome de matemática como raciocínio lógico. Dentro do raciocínio lógico, ele pode colocar os assuntos de matemática mesmo do ensino médio que vocês já viram, ele pode cobrar também a matemática do ensino fundamental, ele pode cobrar a parte de raciocínio lógico mesmo, dedutivo, indutivo, que é aquela situação que envolve os conectivos, vocês lembram? E, ou, se, então, somente se, argumentos, diagramas lógicos. Então, cuidado, você tem que ver lá o nome do assunto e os tópicos, certo? Esse aqui fala da matemática básica mesmo, que é muito cobrado em concurso da Polícia Militar, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, e foi cobrado na última prova na Caixa de 2010 que a CESP organizou. Tá bom? Lembrando que a última prova da Caixa elaborada foi pela CESGRAN Rio, mas agora já ganhou acesso para elaborar essa prova, então pode ser que venha no edital probabilidade também. Então, por isso que a gente escolheu essa questão. Então, primeiro, quando se fala em probabilidade, se fala em quê? Em chance de acontecer alguma coisa. Aí eu vou dar um exemplo aqui antes de resolver a questão, por exemplo, num dado. Gente, vocês têm um dado em casa, um dadinho aquele que tem, desculpa a pergunta, né? O cara já olhou assim meio de olho, vocês entenderam aí mais ou menos, né? Não é isso que eu quis dizer, não. O dado é aquela figurazinha geométrica que tem o quê? 6 faces, né? Numerada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o dado, se você jogar esse dado para cima e observar a sua face, os únicos números que podem sair são esses 6 aqui, não é verdade? Aí o cara pergunta, ao jogar um dado para cima e observar a face que ficou voltada para o cidadão, qual a probabilidade de sair o número 3? Aí o que vem a ser probabilidade? É você pegar o número de casos favoráveis dividido pelo total que você tem. Então, quantos números 3 você tem no dado? Apenas um. De quantos? De 6. Então, você faz assim, a probabilidade de sair o número 3 no dado é de quanto? De 1 para quanto? 6. Essa é a resposta. Então, probabilidade é você pegar o número de elementos do seu evento que você quer, dividido pelo número de elementos do evento, que é chamado de espaço amostral, que é o todo. Tá bom? Por exemplo, ao nascer uma criança do sexo feminino, qual é a probabilidade? Aí você olha, vai nascer uma criança, e quantos sexos nós podemos ter? 2. Então, a probabilidade vai ser de quê? 1 para 2, 1 meio. Quanto é 1 dividido por 2? 0,5. Que em porcentagem vale quanto? 50%. Então, a resposta pode vir em forma de fração, em número decimal ou em porcentagem. Na nossa questão, a resposta veio como? Número decimal, 0,5, 0,2, 0,75. Agora, observe que a probabilidade de ocorrer qualquer evento A, ela sempre é maior ou igual do que 0 e menor ou igual do que 1. Por qual motivo? Sempre tem que ser a partir de 0 e sempre tem que chegar no máximo aonde? Em 1. Na maioria dos casos, o numerador sempre vai ser o quê? Menor do que o denominador. Então, quando eu divido um número menor do que o outro, o resultado sempre vai ser o quê? 0, alguma coisa. Tá bom? Em porcentagem, aqui vai valer quanto? Também 0, e o 1 em porcentagem significa quantos por cento? 100%. Tá bom? Então, o que é que nós vamos fazer? Aí, tem duas chances. Qual é? A do Saul e a do Fred. Mas tem condição dos dois também serem contratados. Então, essa questão se tornou um pouquinho mais difícil, porque ela envolve também o quê? Conjuntos, lembra? Então, eu vou colocar aqui ó, o nome Saul, e aqui do lado eu vou colocar o nome Fred. Aí, concordo comigo em alguns tópicos que eu vou falar. O que significa essa região do meio? É o Saul e o Fred serem contratados. Essa região aqui da esquerda, somente o Saul, e a da direita, somente o Fred. Aí essa questão envolve conjuntos, envolve probabilidade e envolve o raciocínio lógico dos diagramas.
Então, uma boa questão, né? Aí, o ideal é você começar anotando o quê? A probabilidade de os dois serem contratados. Ele falou em algum momento isso, dos dois serem contratados. Então, ele diz lá no finalzinho, ó, a probabilidade de os dois serem contratados é de quanto? 0,2. Gente, o que significa 0,2 em porcentagem? Eu vou colocar aqui embaixo o quê? 20%, para fazer um paralelo, para você ver a porcentagem e o número decimal, tá bom? Agora, você vai olhar o seguinte, lá no início da questão ele fala, a probabilidade de o Fred não ser contratado é de 0,75. Olhe bem aqui para mim no exemplo do dado. Qual é a probabilidade de sair o número 3? O 1 de quantos? 6. Então, qual seria a probabilidade de não sair o número 3? Aí você conta, 1, 2, 3, 4, 5. De quantos? 6. Então, é olhar assim, ó. A probabilidade de sair o 3, né, de 1 para 6. Então, de não sair o 3 é o que está faltando. São de quantos? 5 para 6. Que pincel doido é esse? Aqui o negócio até é forte nesse pincel aqui, viu? Beleza, tem nadinha não, bora lá. A galera, me diga uma coisa, o total em porcentagem vale quanto? 100%, que é a mesma coisa de quê? De 1. Então, ele diz que a probabilidade de o Fred não ser contratado é de quanto? 0,75. Então, qual seria a probabilidade de ele ser contratado? É o que falta para chegar no 1. Se eu já tenho 0,75, falta quanto? 0,25. Aí o Fred ser contratado já tem quantas chances? 20%, que significa o quê? 0,2. Então falta quantos por cento? 5%, que significa o quê? 0,05. Isso daqui significa 5%. Deu para entender a lógica da questão? Agora, você olha, a probabilidade do Saul ser contratado é de quanto? 0,5, ele já deu. O Saul ser contratado, 0,5. Quanto eu já tenho a porcentagem no Saul? 20%. O que é 0,5? 50%. Se eu já tenho 20, falta quanto? 30%. E o que significa 30%? 0,3. Aí você analisa aqui com o Titia, ó. A probabilidade só do Saul ser contratado, 30%. Só do Fred, 5%. Dos dois, 20%. E se ele perguntar de alguém ser contratado, alguém que ele fala, um dos dois. Aí você olha, de um dos dois serem contratados, pode ser o quê? 30% mais 20% mais quanto? Então, quando ele perguntar a probabilidade de Saul ou Fred ser contratado, o que é que você faz? Soma 30 mais 20, 50 mais 5, 55%, que equivale a quanto? A 0,55. Então, gente, cuidado, o ou é de quê? União. Ele é chamado do conectivo o quê? Disjunção. A disjunção pode ser inclusiva ou exclusiva. Aqui no caso é o quê? Inclusiva, porque pode ser os dois. Agora me diga uma coisa, qual a probabilidade de o Saul ou o Fred não ser contratado? Aí eu vou colocar o tracinho em cima para dizer que é não, tá bom? Eles não vão ser contratados, nenhum dos dois. Então, de um dos dois serem contratados é quantos por cento? 55%. E a chance de nenhum dos dois serem contratados é o que falta para 100%. Falta quanto? 45%, que significa o quê? 0,45. Deu para entender? Aí a CESP é tradicional, ela gosta de fazer questões comentando como certo ou errado, mas ela também tem provas que são de quê? 5 alternativas e você marca a única correta. Então vamos ler aqui. É correto afirmar o quê? Letra A. De pelo menos um dos dois ser contratado é de 0,75. Pelo menos um dos dois é de quanto? 55, tá bom? Letra B. De Fred ser contratado é de 0,5. Gente, o Fred ser contratado é de quanto? 0,25, que é quanto? 20% mais 5%. Então, também está o quê? Errada. Letra C. Saul ser contratado e Fred não ser contratado é igual a 0,3? Observe. O Saul vai ser contratado, mas o Fred não. O que significa isso? Que o Saul tinha uma chance de quanto? 0,5
5. Mas isso daqui incluía quem também? O Fred. Agora vai ser o quê? O Saul sem o Fred. Significa o quê? Apenas o Saul ser contratado é essa região da esquerda. Que vale realmente quanto? 0,3, que é a mesma coisa de quê? 30%. Então, o item correto é qual letra? C. Mas vamos ler aqui rapidinho o D. Olha, Fred ser contratado e Saul não ser contratado. É boa, que é o mesmo caso do anterior. Agora vai ser o quê? Somente o Fred. Somente o Fred vale quanto? 0,05, que é a mesma coisa de 5%. Então, aí ele falou que iria ser o quê? 0,1. E letra E, Saul não ser contratado é 0,25. Agora, observe. O Saul não vai ser contratado. Então, você faz o quê? Tira o diagrama do Saul com os dois números que tem. Que é quem? 0,3 e 0,2. E sobra quem? A resposta é 0,05? Não. Porque também tem a chance de que de nenhum dos dois ser contratado, que equivale a quanto? 0,45. Mais 0,05 daria quanto? 0,5. Beleza? Olha, essa questão, tá? Me causa, assim, uma alegria grande, porque um cara que elabora uma questão desse jeito, o cara desse é inteligente demais. A gente resolver é fácil, o negócio é o cara que imaginou uma questão dessa. Então, isso você vai ver muito em provas da CESP. São questões inteligentes que você não precisa saber só de matemática, você tem que saber interpretar a pergunta e a resposta. Então, é uma prova com um nível mais alto, porque não basta você saber só resolver o problema, porque ele vai pedir para tu marcar uma alternativa que só os valores que você encontrou não basta para marcar, ainda tem que ter uma interpretação. Então, aqui, a gente deu praticamente uma aula de probabilidade rapidinho. Tem outros tópicos de probabilidade? Tem mais assuntos, mas esse aqui é um dos principais problemas que caem. Então, eu aguardo vocês nos cursos que a gente tem. Eu tenho um curso gravado completo de matemática financeira, de matemática básica e só de raciocínio lógico. E tem um que é os dois ao mesmo tempo, matemática financeira e matemática básica. Se você gostou, dá uma olhadinha lá, compre, é baratinho, tem uns que valem R$40, outros 50, outros 60, depende da carga horária, tá bom? Então, eu fico aqui à disposição de vocês e até a próxima. Tchau.